Oi, Alan. Olá, Renan, Vitor, oi, Nivaldo, oi, pessoal, todos bem? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se essa iluminação ajuda. Como vocês estão? Eu já tava com saudade de vocês. Saudade de vir aqui conversar com vocês. Tô bem no grupo, ando bem ausente nos últimos tempos, né? Mas não tinha como dar conta de tudo, responder tudo. Enfim, tive que fazer um par de escolhas, né? Prioridades. Deixa eu já fazer um negocinho. Oi, vocês estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Gente, a conexão, eu não sei se é para todo mundo, se é em Foz, se é o que específico, mas anda muito ruim a conexão na internet. E aí a gente tem passado os perrengues aqui. Muita hora nessa paciência. Pessoal, que bom ver vocês aqui. Tem nomes novos aqui. Tem o Stefans, tem o Felipe, o Trovati, tem o Dirceu. O Dirceu que eu acho que tá mais fácil. Vocês que estão entrando, me dê boa noite já, escreva aqui boa noite, me conta como vocês estão, quero saber. Aí, agora acho que tá melhor essa luz, né? Gente, eu como uma blogueira sou uma ótima arquiteta. Gente, essa live pra mim hoje ela é muito especial, então eu tô muito feliz que vocês estejam aqui. Até meu olho tá um pouquinho vermelho, porque eu tô trabalhando bastante, mais do que o normal nos últimos tempos, mas tô feliz, tô contente. É um cansaço feliz, é um cansaço... É quando você planta alguma coisa muito boa, que você sabe que os frutos serão bons, né? Então eu tô muito feliz. Alan, aproveitando que você tá aí, enquanto... já vamos conversando, né? Eu vi que você comentou aqui em um post, até deixa eu confirmar aqui, que a sua pergunta foi se quando a gente perforava os entrenós do bambu, se ele perdia a capacidade térmica, de conforto térmico, né? E não, ele não perde, porque quando você usa ele numa construção, ele vai acabar armazenando esse ar, e como ele não está mais em movimento e você, querendo ou não, você fecha uma ponta, você cria uma espécie de vácuo, então esse ar não vai sair dali de dentro, ele está ali, né? E isso acontece com qualquer propriedade que tenha vazio. Todo vazio, né, todo material, falando de tijolo que tem 6 furos, de canos, paredes duplas, né? Se você vai fazer, por exemplo, uma casa de madeira e você forra a parte interna, né? Você coloca o forrinho por dentro, coloca uma parede dupla. Esse vazio, ele é preenchido por alguma coisa, não existe um vácuo ali. Então, ele cria uma câmara de ar. Logo, ele, por ter essa câmara de ar, ele tem sim uma propriedade térmica. Então, até os vidros térmicos, vocês já devem ter escutado falar da high technology, né? Assim, esse boom de tecnologia dos vidros térmicos para os grandes arranha-céus que são cobertos por vidro, que na verdade a tecnologia desses vidros é que ele tem uma película de proteção dessa radiação, mas ele tem um vidro duplo, que é o que ele acaba, então, criando essa câmara interna, e essa câmara interna, que está ocupada por ar, é o que dificulta a transmitância, né? Ele não vai conseguir transmitir isso. Por quê? Quando as coisas estão encostadas, né? As janelas acústicas são as mesmas, na verdade. As janelas acústicas e as janelas térmicas, que ajudam no conforto térmico, são a mesma. É a mesma, elas têm essas propriedades de que ela vai ter um isolamento sonoro, isolamento térmico, taranã. É porque essa câmara de ar, o ar, ele dificulta o contato das partículas, né? Deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo aqui para vocês, né? Se a gente tem uma propriedade, se a gente tem aqui um encostando no outro,
é muito mais fácil você transmitir, seja a vibração sonora ou seja a temperatura. É muito mais fácil, porque tá encostado. Agora, se eu tenho um longe do outro, vibrou esse, né? Essa vibração, nessa partícula, ela vai passar pro ar. E quando ela passar pro ar, até que esse ar, né? Esse ar que não tem um sólido ali para conseguir passar isso para frente, até que esse ar consiga encostar nesse daqui, ele já perdeu velocidade. Ele perdeu temperatura, perdeu som. Então, assim, se você observar os estudos acústicos, por exemplo, né? A gente estava falando de térmico, já vamos para os acústicos. Se você observar, se você colocar ali no Google, projeto acústico, você vai ver que para poder fazer um projeto acústico, você imagina as ondas sonoras. E as ondas sonoras precisam encostar em alguma coisa. No nosso tímpano, ele encosta e faz o nosso tímpano vibrar. Então, ou ele pode encostar e ser absorvido, ou ele pode encostar e ser refletido. Então, aí você tem um aumento ou a diminuição desse volume, né? Por isso até que quando a gente fala assim, aumenta o volume, na verdade está errado. Porque, na verdade, a gente está querendo que o volume fique mais forte. Não que ele fique mais baixo, né? A gente não quer que ele fique mais alto, a gente quer que ele fique mais forte. Porque o mais alto, ele tem a ver, na verdade, com ser grave ou agudo, né? Então, podemos usar o bambu para forração acústica? Com certeza. Mas tem que ter um cuidado, porque o bambu, ele tem essa... Deixa eu começar de novo essa explicação. Todo material é acústico, tá? Todo material é acústico. O tecido é acústico, a madeira é acústica, o metal é acústico. Todos os materiais são acústicos. O vidro é acústico. O que a gente está querendo dizer quando a gente fala em tratamento acústico do ambiente, em planejamento acústico, na verdade, observar quais propriedades desses materiais eu quero para esse ambiente. Então, quando eu tenho um material que tem a superfície, né, que tem a pele do material que é dura e lisa, ele vai refletir, é como se viesse a ondinha sonora e voltasse, certo? Agora, quando eu tenho um tecidinho, quando eu tenho uma coisa mais macia, essa onda sonora chega e é absorvida. Então, todo o material é acústico. O bambu, ele vai funcionar para isolar, vou colocar como exemplo, para isolar o interior da casa. Então, você pode fazer todo o forro, você pode fazer toda uma parede, um muro, um painel. Ele não vai deixar que o que está fora entre. Só que o que está dentro, essas ondas sonoras vão bater no bambu e vão voltar. Uma parte. A outra parte, considerando que você vai ter um bambuzinho encostado no outro, né? Falando dele roliço. Se você estiver falando dele roliço, né? A gente tem ele roliço. Essas ondinhas que entrarem aqui na fresta, elas vão se rebater aqui até que se termine. Agora, se a gente estiver falando de uma esteira de bambu, que vai ser mais fofa, né? Que vai ter essa camada mais fofinha, então aqui você vai absorver mais o som, tá? Então, depende. Eu acho que o mais fácil para conseguir imaginar esse do material acústico é olhar para a superfície. Se ela for rígida, ela vai refletir o som, o que pode ocasionar um aumento de som ou uma reverberação, porque aí dá aquela sensação de eco, quando você entra num pavilhão de festa comunitária e que dá eco é porque é tudo quadrado, duro, as ondas ficam batendo, chegam em tempos muito diferentes no nosso tímpano e aí fica aquela coisa perdida, né? Agora, se você quer que absorve, você precisa pensar no material mais fofo. Falando assim, de um jeito vulgar, né? Mais fofo. Mas, eu também tinha me perguntado... eu não sei se eu consegui responder a tua pergunta, mas daqui a pouco você vai entrar aqui comigo, aí a gente pode voltar a falar nisso, né? Aí a gente pode reforçar essa pergunta. Essa semana também me perguntaram onde conseguir produtos para imunizar os bambus. Eu não sei se vocês me acompanharam aqui numa live que eu fiz com o Bruno Salles, e ele falava sobre o sulfato de cobre, né? Hoje, quem é bambuzeiro, né, quem tiver aqui já trabalha com bambu, dentro de um bambuzal parece sempre silencioso. Eu já volto nesse do produto. Dentro de um bambuzal parece sempre silencioso. Sim, porque a gente tem as folhas e as varas de bambu, né, pensando assim como tá uma do lado da outra,
Isso, e tem as folhas caulinares, tem as folhas apicais, né? Tem o chão que é fofo, tem uma vara aqui, a própria toceira, né? A base da toceira é um berço, é aconchegante. Essas ondas, elas não conseguem se propagar, elas logo são absorvidas. Então você só consegue escutar as ondas curtas, elas ainda não conseguiram ficar fortes, elas ainda estão fraquinhas, né? Então você grita, isso não é reforçado, muito pelo contrário, isso é absorvido. Por isso essa sensação de silêncio, porque o barulho que é produzido, barulho, né? Vamos falar diferente, né? Barulho. O som que é produzido, né? É produzido ali local, é pelo teu passo, é pelo pássaro que estiver passando ali por perto, é pelas ramas. Eu estive numa reunião esses dias de apresentação de um projeto lindo, lindo, lindo. E uma pessoa comentou que visitou um parque botânico que tinha um monte de bambuzal com manejo, né? E essas touceiras eram Dendrocalamus asper, né? Não sei se vocês sabem, o Dendrocalamus asper ele é o terceiro maior bambu do mundo, no ranking dos gigantes, feito por mim. Ele é o terceiro maior bambu do mundo. E então, assim, ele chega a 40 metros de altura, com as varas, os comos, a 30 centímetros de diâmetro, dependendo do solo, do regime de chuva. Só que era esse lugar que essa pessoa foi visitar, eram touceiras manejadas. Então, ela tinha um núcleo vazio, né? Porque a gente tem uma touceira, falando de bambus entoucerantes, o bambu nasce aqui e depois começa a crescer radialmente. E como era uma touceira manejada, o centro dela era vazio. Então essa pessoa falou assim, nossa, eu entrei nesse bambuzal e tinha o vazio, no meio era vazio. E parece assim, que aquele bambuzal parecia ser uma catedral. Eu achei a referência mais linda do mundo que eu escutei, assim. O bambuzal parecia ser uma catedral. Para mim aquilo, assim, foi tão espirituoso, né? Foi tão lindo. Um silêncio só se ouve os próprios ruídos dos bambus. Sim, quando você está no bambuzal, você só consegue escutar os bambus, né, roçando no outro, como se fosse um toque, um carinho, uma conversa de um colmo com o outro, de uma vara com a outra. Você vê as folhas se roçando, né? Eu não sei se eu já contei para vocês, se quem tá aqui já escutou a história da touceira de bambu, da analogia que na China se faz, do bambu com uma família de 4 gerações de mulheres. É uma história que é contada no livro de Bambu de Corpo e Alma. Eu não sei se vocês já ouviram falar, me escrevam aqui, por favor, se vocês já me escutaram falar, mas eu tenho certeza que tem gente que não me escutou falar isso ainda. Mas na China se conta que uma touceira de bambu é uma família composta por 4 gerações de bambus. Então a gente tem a filha, a mãe, a avó e a bisavó, né? E o sistema nutritivo do bambu é muito bonito. É poético o sistema nutritivo do bambu. Porque as varas mais velhas, na época de brotação dos bambuzais, dos bambus, né? Elas descem o amido que elas têm estocado no colmo, né? Elas descem esse amido e enviam para o rizoma. É por isso que o bambu ele cresce tão rápido. É porque ele tem... Olha que lindo isso, gente. O bambu tem toda a força da ancestralidade dele. Ele tem todos os seus ancestrais. No momento em que ele está emergindo, ele é nutrido e ele estoura, né? Cresce. Em 6 meses ele chegou na sua altura final. Depois disso, cabe a ele se enrijecer, né? Que cientificamente lignificar suas fibras, mas cabe a ele se enrijecer, se fortalecer e dar sequência ao trabalho. No ano seguinte, é a vez dele começar a passar essa fortaleza ancestral para os novos brotos. Então, bambu é poesia pura. Ai, deixa eu ver aqui o que o Renan disse. Conheço uma quadra de futsal abandonada, toda rodeada de bambu. Muito lindo, um espetáculo da natureza. Renan, você tem acesso a essa quadra? Eu gostaria muito, assim, de ver vídeos, ver fotos, né? Você pode postar, pode marcar a Mambu. Eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho um destaquezinho aqui no meu perfil que eu chamo ele de Tem Bambu para Todo Lado.
Vocês já escutaram aquela história de que quando você quer comprar um carro vermelho, de repente você começa a ver carro vermelho para todos os lados? Então, fazendo assim, seguindo essa mesma linha de pensamento, muitas pessoas, depois que me escutam falar de bambu, falam assim, nossa, Kelly, parece que a tua doença pegou em mim, porque agora eu vejo bambu, tem para todo lado. Eu falei, é isso. Então, quando vocês verem bambu e se lembrarem de mim, por favor, postem no History, me marquem, coloquem a hashtag do Tem Bambu para todo lado, porque é lindo ver, assim, a gente, por desconhecimento, acha que não tem bambu. Muitas pessoas me perguntam assim, mas Kelly, onde é que você consegue bambu? E aí eu olho pra pessoa e falo assim, você já parou pra olhar? Tem bambu pra todo lado. É porque a gente não olha. Os nossos olhos não estão treinados pra isso. Mas a partir do momento que você começa a observar, você vai ver que tem bambu pra todo lado. Pra todo lado. E eu fico imaginando essa quadra de futsal sendo reabilitada. Ui, deu uma gaguejada, desculpa. Me empolguei. Fico imaginando essa quadra de futsal sendo reabilitada e você jogar, bater uma bolinha final da tarde com todo esse bambuzal ao redor, né? Mas voltando, que eu tava falando antes sobre os produtos. Isso, eu tava falando sobre onde conseguir os produtos para imunização. Gente, se vocês tiverem perguntas, já vão colocando aqui, tá bom? Que aí eu já vou respondendo, já vão falando. Hoje a live é pra gente bater papo, pra tirar dúvida, não importa não tem um tema fixo hoje, tá? Os produtos, né? Quem assistiu a live com o Bruno Salles, na receita dele de imunização, ele usa mais sulfato de cobre do que octaborato. Ainda no Brasil, no Paraguai também, é bastante oneroso, é difícil e caro de conseguir os sais de bórax, né? E até o Bruno Salles contou que estava tendo aí alguma implicância da polícia, porque era um pozinho branco facilmente confundido, né? Então, assim, eu tenho fornecedor no Paraguai e eu tenho fornecedor do Brasil, né? É um pouquinho caro, mas é difícil conseguir. Eu que o diga, é muito difícil conseguir os materiais, esses produtos, mas hoje em dia que a gente já tem os contatos certos, já tá ok. Então, se alguém quiser fazer alguma compra de octaborato, me manda um direct, passa um zap, que eu passo contato, ou ajudo a definir aí qual vai ser o melhor método de tratamento. Porque às vezes, se você quer tratar só um pouco de bambu para fazer alguma coisa para você, não compensa você investir muita coisa, né? Então, às vezes você fazer uma dosagem um pouco mais concentrada em sulfato de cobre, compensa mais e vai ser eficiente, né? Deixa eu ver aqui o Renan. Há um tempo atrás, antes da pandemia, tinha um pequeno projeto de mapeamento de moitas de bambu. Eu fiquei sabendo alguma coisa, mas será que esse projeto parou? Você consegue me informar quem que estava com esse projeto? Eu sei que existe um mapa de bambuzeiros. Eu sei porque me colocaram nesse mapa, fiquei super feliz. Inclusive, se eu não me engano, é um dos links que tá ali nos meus destaques do Instagram. Nossa senhora, eu tô tempo sem vir fazer live aqui, eu achei que não ia ter assunto, mas tô falando que nem papagaio no final da tarde. Vocês já viram como é que as maritacas funcionam, se comportam no final da tarde? Vou pedir para vocês que estão aqui também, para vocês me darem uma mãozinha, reajam, convidem as pessoas para participar, tá? Tem esse aviãozinho de papel dobrado aqui no cantinho de baixo. Enviem para as pessoas, convidem para elas virem assistir com a gente. A live vai ficar salva aqui, eu sei que um montão de gente assiste depois, mas que estejam aqui agora é muito importante, porque aí caturritas aqui no estado do Rio Grande do Sul, caturritas, maritacas, papagaio, é bem isso. Gato, criança e papagaio, final da tarde fazem a festa. Gente, reajam, comentem, convidem as pessoas para que mais pessoas, para que essa mensagem, para que essa conversa, esse conteúdo possa chegar em mais pessoas, para que elas participem aqui e façam essas trocas também. Hoje eu tenho 2 convidados especiais para a live, só que, né, eu tenho um que quase nem aceitou o convite, mas daí a gente aplica um pouquinho de conversa mole no ouvido, né? Faz um doce. Brincadeira, não precisei tanto. Essa pessoa é uma pessoa que me acompanha já há muito tempo. Eu acho que desde o começo.
foi um dos grandes incentivadores da continuidade da live também. Então hoje eu estou muito feliz que eu vou receber 2 pessoas na live, por um período curto, mas que são 2 pessoas que me acompanham desde o começo e que me incentivaram muito. E eu não sei quem que eu chamo primeiro. Vamos ver se eu chamo primeiro o Alan ou se eu chamo primeiro o Nivaldo. Quem se acusa primeiro aí para participar? Vamos ver quem é que quer entrar primeiro. Hoje, quando eu lancei o convite, eu rapidinho recebi a mensagem do Nivaldo em particular. Falei assim, eu quero participar. Fiquei tão feliz. O Alan, já tá um jogando no colo do outro. Não pode ser assim, meninos. Tem que tomar a frente. Tem que falar assim, não, eu vou. Alan, então eu vou te chamar primeiro, pode ser? Eu vou te chamar primeiro. Tá pronto? Vou te convidar. Você não tem pedido, deixa eu ver como é que convida aqui. Vamos convidar o Alan. Aceita aí, Alan. Nossa, oi, Alan. Oi, me ouve? Tô te ouvindo super bem. Cá estamos. Alan, muito obrigada por ter Oi, aceito o convite, tá? Tô muito feliz de ter você aqui. imagina. Você não sabe, mas você é um dos personagens muito importantes no meu cotidiano, no meu trabalho com o bambu. Uma porque você me acompanha desde o começo, e outra porque volta e meia, eu não sei como. Você sabe os dias que eu tô meio cansada e você manda uma mensagem de incentivo. Então, então eu fico muito feliz que você tenha aceito. Eu vou contextualizar um Que pouquinho a legal. nossa relação para quem está Tá aqui, bem. tá? Aham. E para quem vai assistir depois também. Então, eu vou contextualizar um pouquinho. O Alan, eu não sei como que o Alan chegou no meu perfil, mas o que eu sei é que ele me acompanha desde o começo das lives, desde o começo. Ele faltou uma live, quando ele faltou essa live eu fiquei preocupada. Eu acho que tinha dado Eles estavam trabalhando, deu um pé de chuva, né? Deu um vendaval e ele não conseguiu chegar a tempo. Foi isso, né? Não, na verdade acho que teve 2 episódios, né? Teve um que a gente tava com um problema na elétrica aqui do sítio, e aí acho que eu fiquei uns 3 dias sem energia aqui. Aí corre atrás de eletricista e não sei o quê, e não consegue falar com ninguém. E aí acho que foi no começo da semana e quarta-feira era um dos dias que a gente estava sem energia aqui. E aí, no final das contas, eu acabei enfiando as caras e resolvi tudo e ficou tudo certo. E outra vez foi por viagem de trabalho mesmo. A gente estava indo fazendo uma obra no litoral norte de São Paulo. E aí não ia. A gente chegou aqui, era mais de 9 horas da noite e Sem acabei condições. perdendo. Infelizmente. Mas então acho Alan, que foram 2 vezes, é isso. Hum. tá tudo bem. As outras você esteve e aí eu acabei apadrinhando por causa de você, carinhosamente de bate-horário. Nós, né? Porque eu tô Ótimo, gravando ótimo. isso. Mesmo Aham, bate-horário. Alan, certo. Oi, eu lembro que uma das nossas primeiras conversas, você me mandou fotos de uma toceira de bambu. Primeiro que você estava certo. querendo identificar que bambu que era, né? E depois eu lembro de Uhum. você me contando que era uma toceira que estava toda queimada, danificada, que você não sabia por onde começar. Como é que você começou o manejo dessa toceira? Você começou sozinho, com Bom, equipamento, sem equipamento? Como é que foi? foi eu e minha fiel escudeira, a Beijoca, meu carro. É, foi cortando os que já estavam meio podrinhos, né? Que até então dava para perceber que eles já estavam praticamente mortos. E aí comecei devagarinho limpando, eu sozinho, né? Eu com a Beijoca. E aí amarrava no engate dela, ia puxando. Até acho que no comecinho acabei botando foto no grupo, né? E aí fui Sim. entrando devagarinho, fazendo, né? Exército de um homem só, né? E aí fui fazendo e tal. E aí chegou um ponto que, assim, tinha algumas que estavam boas para colheita, mas em determinados momentos eu não vi o porquê, né, de continuar tirando ali, sendo que elas ainda estavam vivas. E aí, só para resumir, aí a gente começou o trabalho de tratamento aqui, e aí a gente começou a fazer uso dos que estavam já maduros, Uhum. e fomos abrindo mais ali no meio, né, fazendo o famoso C, né,
E aí as coisas foram acontecendo, eu consegui tirar os queimados, né? E aí agora tá uma área relativamente bem manejada. Eu lembro que você me mandou foto de uns brotos, né? Eu lembro que um dia me mandou Sim, foto de um broto que estava baixinho, depois mandou foto, uma selfie tua, né? aham, Estava passando. Você sim, continuou sim. acompanhando o desenvolvimento desse como? Como é que foi? É, acompanhei e eles ficaram enormes, né? Aí perdi de vista. Mas eu tô percebendo que parece que já tá querendo começar a nascer novos brotos, e aí aquela velha história, né? Vou acompanhar o crescimento de cada um desses bebês, né? E, e cultivando para que eles se tornem belos colmos, né? Para a Sim, gente poder fazer o uso deles e acompanhar a história e tudo mais. E é fantástico isso, né? Você vê sim, como eles crescem, a maneira como eles vão rápido e como varia, né? De geração para geração, o diâmetro deles. É, foram coisas que eu fui observando, acompanhando tudo isso e acabei percebendo que cada geração tem sua peculiaridade, né? E é impressionante, é muito legal. é lindo. E de fato, deve estar começando os brotos agora, porque os intolerantes é a época deles começarem a brotar, né? Uhum, Eu tenho umas mudas de Dendrocalamus asper plantada no sítio, e eu, perdida no espaço-tempo, fui fotografar o desenvolvimento da planta. Falei, mas que esquisito, será que eu estava tão enganada assim que intolerante brota só em novembro? Mas que coisa! Aí daqui a pouco eu falei assim, cara, mas já está em novembro, é óbvio que está começando a sair broto, né? Então é a época. é, Sim, pois é. ó, fato interessante que você falou, né? Cada geração tem a sua característica. É isso que a gente fala da diferença fundamental entre o bambu, que é uma gramínea, e entre as espécies arbóreas, né? As árvores, elas vão Uhum, engrossando o tronco e as gramíneas já nascem do seu diâmetro final. O que vai fazer com que certo. nasça uma espina mais grossa é justamente o que você falou, é a geração, é o tempo de maturação daquela moita, né? Então, quando a gente planta, ela é Uhum, pequenininha e depois as primeiras ancestrais são mais raquíticas, né? Mas depois, uhum, conforme vai tendo as gerações vão se evoluindo, as próximas gerações têm mais força para receber e vão nascendo mais fortes, mais grossos. É por isso que o sim. bambu você começa a usar ele depois de 7 anos e não para mais, né? E você nessa toceira que você está manejando, que método de manejo você usou? Você só foi a rumo ou você está colocando algum desenho nessa planta? Não, eu tô só fazendo o desenho que eu aprendi com você, por sinal, né? De ir começando pelo meio e abrindo do meio para fora, né? Que é onde eu percebi que de fato a coisa acontece, né? Eu, que nem você falou no começo aí, eu vejo muito, que inclusive é uma dúvida que eu tenho, eu vejo ele abrindo, né? Ele brotando do lado externo e o lado interno parece que não sei se eventualmente num manejo ou de repente até uma adubação futura com esterco, né? Ele pode, você entendeu, né? A história do esterco de cavalo, né? A história do esterco de cavalo, exatamente. Pouco tempo atrás eles invadiram aqui de novo. Eu olhei assim e falei, já sei o que fazer com isso. Então Para eu quem não não sei conhece a se de história, repente. para quem não conhece a história, só um parênteses, ela. Para quem não conhece a história, um Aham, geólogo me aham. mandou um áudio e falou assim: eu estava andando aqui perto da toceira de bambu, eu vi esterco de cavalo e eu lembrei de você. Pois é, Parece né? muito Jeito bom. estranho de lembrar do outro. E aí eu não sei se de repente adubando a parte interna, eles brotam na parte interna de novo ou eles só vão espalhando pelo lado externo? Olha, o que eu observei, o que eu vejo é ele indo só para fora. Entendi. Eventualmente pode nascer um pouquinho mais para dentro, mas não vai mais voltar a nascer Uhum, do centro, né? Seria tá, seria uma exceção, né? Mas pelo natural, não, ele só vai para fora. Agora, quando a gente está falando ok. de bambu alastrante, né? Que ele vai para todo lado, sim, ele vai, ele não Sim. tem centro, ele que Aham. vai ser ele lançar, né? É que nem o cana da Índia que está nascendo aqui, né? Aqueles brotos que eu te mandei quando a gente estava fazendo o manejo aqui para
na verdade, para a gente poder alimentar o tanque ali para o tratamento, que eu observei que começou a brotar um monte de áurea por aí, tá tomando conta geral. Mas pra Não, gente agora é ótimo, né? Com essa história aí do tratamento de vapor e tudo, vai ser muito bom, sensacional. né? E Eles brotaram aí também em agosto? O alastrante geralmente é em agosto. não começaram agora. Agora há pouco. Deve fazer coisa de um mês, mais ou menos. E aí, Os áureos? começa. é, e aí agora ainda tem brotos novos nascendo e a coisa não parou ainda. Entendeu? Olha que interessante. O alastrante, de fato, ele é muito agressivo, né? Ele vai. Uhum. No Que começo eu olhava assim, eu saía, quando eu tava dando uma geral aqui no sítio, eu olhava e saía roçando tudo e cortando tudo. Agora olha assim, olha o broto. Aí eu falo, e aí? Deixa ele conversar um pouquinho comigo. Tá, vou te deixar um pouquinho aí, vamos ver o que que você me diz tá mais de pra saber. frente. Você já E preparou aí, eles para comer? já dessa última leva que brotou, já fiz uma saladinha bem bacana. Né? Eu andei pesquisando umas receitinhas aí, aquela temperadinha com azeite, um pouquinho de sal, um pouquinho de algumas especiarias diferentes aí, e ficou um negócio muito bom. A Mara. textura. Quando a gente começa a aprimorar, né? Teve a primeira vez que eu fiz só com água e sal mesmo, né? Ficou assim, eu senti Ok. um gosto Fica rico. interessante, né? É. E aí agora nessa segunda leva eu dei uma temperadinha com um pouquinho mais de especiarias e tal, e ficou uma delícia. E a textura molinha, sabe, aquela troca toda de água, que é aquela, né, aquela cerimônia que é para preparar uma Ela, saladinha de broto, e ela ficou cerimônia. fantástico. Ó, a gente tá Ficou transformando o bambu numa fantástico. religião, né? Toceira de bambu é uma catedral, preparar o broto é uma cerimônia. Pronto, já temos uma religião. Pois é. Então, Viu? e aí eu tô sempre que eu. Desculpa, termina sua Não, ideia. sempre que eu tô tendo, sobra um tempinho ali, eu olho para ver qual que tá legal. Uns já passaram no ponto, eu deixo crescer, aí outros eu marco bem o lugar onde tá, e depois eu volto, pego, coleto um pouco e vou experimentando aí as receitas e tudo, As né? possibilidades. E sabendo o valor nutricional que ele tem, é fantástico, né? Comer usando a razão junto é melhor ainda, né? Alan, Ah, como é que. sim. Eu vi que vocês. A Márcia também me contou alguma coisa, você também me conta, me manda mensagem. Às vezes eu não dou conta de responder, mas eu olho, né? Que vocês estavam Aham. testando dois tipos de tratamento, né? Como é que foi a experiência com cada um? Bom, a gente começou com o tratamento no tanque com octoborato, sulfato de cobre. A Uhum. gente já deve ter, acho que perto de uma centena de colmos de entre 6 e 3 metros, né? Uau. E aí a gente teve um pequeno episódio aqui que acabou meio que parando uma parte, mas que deu margem para a gente começar outra, que foi, a gente teve um rasgo na lona do tanque, e aí ele vazou tudo, mas o material estava decantado e deu para salvar, né? E depois a gente vai fazer um levantamento para ver o que dá para a gente aproveitar desse material, que, como você mesma sabem, a mistura desses dois produtos aí é um negocinho caro, sabe? E, nossa, a hora que eu vi que o tanque estava vazio, que a gente já tinha colhido, e aí bora abrir o tanque para tirar e colocar, e nisso, quando a gente abriu o tanque vazio, chegou, gelou a alma, Já era. assim, sabe? Puta, e agora, e agora, e agora? Aí eu falei, meu, não tem o que fazer, vamos pegar, vamos tentar coletar o máximo que der de decantado. E aí nisso, nesse desespero, porque agora é época de chuva, né? Então tinha que correr no dia para poder chegar no final da tarde e antes da chuva para conseguir, né, recuperar esses químicos que decantaram. E aí, só assim, contando um pouco do caos da história, eu acabei me acidentando dentro do tanque. Tomei um escorregão na lona, porque eu sempre entrava no tanque descalço, e aquilo
quando tá meio molhado, ele parece um sabão em pó, né? E aquilo junto com a lona lisa, eu ali com o rodo puxando, de repente eu escorreguei, fui tentar me equilibrar, me torci inteiro, travei dentro do tanque, tive uma retificação na lombar, que a gente tem aquela curvinha natural, né, na lombar, e o jeito que eu me torci, eu deixei a lombar reta e eu não conseguia me mexer. Então fiquei preso dentro do tanque. Sorte que a Márcia e um outro rapaz que está ajudando a gente aqui estavam perto. E aí chama resgate, tal, não sei o quê, não consigo sair, não consigo me mexer, aí fui parar no hospital e tudo, meu, sacrifício para os caras me tirar do tanque em cima de maca. Aí eu fiquei aí quase uma semaninha, né, só ali na coordenação, não podia fazer muita coisa. Agora eu já tô bem. Faz uma semana e um pouquinho que aconteceu isso, Não sabia que tinha acontecido né? isso com o Lula, santo Deus. Então não deu tempo de contar. E também serviu de aprendizado para mim saber que, meu, dentro do tanque, com octoborato e lona, não se brinca, tem que calçar alguma coisa que dê para dar um pouquinho de aderência, né? Não E sorte que o combina. tanque já estava vazio, porque do jeito que eu caí, né? Porque a hora que travou eu me joguei porque eu não conseguia mais. Eu podia ter batido a cabeça num cômodo, tal. Então assim, por mais que o tanque não seja muito fundo, é perigoso, né? Eu podia ter me acidentado Uhum. muito feio ali, né? Eu podia ter batido a cabeça e sabe Deus o que aconteceu. Só que aí essa história de ter esvaziado o tanque, falou, meu, a gente já estava com os tambores comprados e para dar o início também na parte estrutural do tratamento de vapor. E aí a gente fechou o tanque, deixou tudo lá, a gente está com o produto armazenado em tambor, um pouco na vala do tanque, onde a gente afunda a bomba para poder fazer troca de líquido, enfim. Né? Então esse material está separado, e aí quando der uma brechinha a gente volta a mexer com isso, faz os remendos que precisa no tanque, e aí agora a gente está terminando o túnel de tratamento de vapor. Então, respondendo só a pergunta, a gente está com esses dois métodos aí de tratamento. Né? Um stand-by, porque furou a lona, e o É, outro começando. isso. E aí agora com esse material que a gente já tinha tratado, né? Agora tá na estante para secar e acho que lá para fevereiro a gente já deve estar com eles ok para oferecer, né? Inclusive, esse agora que você mencionou, esse era uma das outras perguntas que eu recebi na caixinha, quanto tempo leva para poder usar o bambu depois de imunizar, né? E aí é Uhum, o tempo de secagem, né? Vocês já estão, sim, vocês devem estar observando essa mudança de cor, né? Coloca no tanque, ele tá sim, sim, verde, sim. quando tira, ele vai amarelando aos poucos e é quando ele vai perdendo a umidade. Vocês tiveram muitas varas rachadas? Como é que vocês armazenaram esse bambu? A gente está com uma estante que era usada para provisoriamente, né? Uma estante que era usada para armazenar tábuas de madeira que o antigo sócio da Márcia mexia com marcenaria e ele acabou deixando aqui, a gente está aproveitando elas. São umas estantes que tem umas vigas de ferro atravessadas, então a gente coloca elas, elas ficam levemente inclinadas, né? Que é o recomendado aí, pelo que eu aprendi com o pessoal aí, para escoar o resto de líquidos dele, né? Desculpa, me perdi aqui. Não, era isso, como é que Como vocês como estão está sendo? fazendo? Se vocês, Então, e se eles aí já estão a gente está, amarelando. sim, e aí a gente está agora, depois que a gente terminar aqui o tratamento, a estrutura dos tambores do túnel de vapor, a gente vai começar a construir estantes mesmo, usando os próprios bambus, né? A gente já Claro. tem uns projetinhos desenhados, e E aí é já tem, só eu botar vi em que tem umas prática. maquetes maravilhosas também, né? Então. Só Super. respondendo a pergunta do Nivaldo aqui, que ele perguntou, Nivaldo, a gente estava fazendo esse movimento de água pelo menos aí umas 2, 3 vezes por semana, né? Botava bomba com a mangueira, indo por todo o segmento do tanque, né? Um tanque grande de 7 metros, e aí a bomba numa ponta e a ponta da mangueira lá no comecinho, para ele ter essa circulação justamente para não decantar, né? Mas aí não dá para ficar com ela ligada o tempo todo. Então, para nossa sorte, quando aconteceu esse furo do tanque aí, o produto já estava bem decantado, né? E também já era hora de tirar para fazer a recarga, né? Já tinha dado tempo. Já tinha.
para nossa sorte, né? Não foi tudo azar, exceto a tua coluna, né? Mas tudo é aprendizado, né? A E também aprendizagem de terapia agora nela. é, e quebra também um pouco esse negócio de excesso de confiança, sabe? Da gente subestimar algumas tarefas que podem parecer simples, mas nem sempre são fora de risco, assim, né? Bambu é assassino, eu sei disso. Ah, acho que melhor do que ninguém. Eu ainda não tinha. Teve um episódio também que eu tava na toceira. Ali eu já tava. No começo a gente tava com serrinha, serrote, tudo, né? E depois, porque a gente tinha uma motosserra elétrica que ela tava parada, porque a corrente tava. Tinha fundido a corrente, tinha um probleminha na boca de alimentação de óleo da corrente que tinha quebrado. Depois eu consegui. E a gente não conseguia peça de reposição, porque é uma motosserra que já saiu de linha. E aí eu consegui fazer uma alquimia meio louca com umas colas aí que aderem no polietileno, que é o material do tanque da motosserra. E aí consegui colar a boca, porque era bem na boca. Então você colocava a tampa e ele ficava vazando óleo pela tampa e não durava nada. E eu consegui fazer e a gente botou ela para uso, compraram corrente nova e bora, né? E aí eu tava lá no meio da toceira, e aí teve uma hora que eu cortei um bambu, ele deu aquela estilingada e fui para trás, tropecei num toco que eu já tinha cortado, caí com a motosserra, não sei como ela só triscou na minha perna assim, sorte que eu tava com umas calças táticas que eu gosto de usar, que ela é de hipstop, então ela rasgou a calça, pegou no bolso e por pouco não pegou na perna. Então foi outro episódio também do lance do bambu assassino, né? Então, meu, todo cuidado é pouco, a gente nunca sabe, né? A gente olha ele, tá paradinho ali e tal, mas a hora que o negócio solta, ele A dá gente aquela subestima. xingada e pode. A gente Subestima. A gente subestima. acha que é igual a árvore, né? Corta aqui, corta ali, ele vai cair. Não, ele não vai cair. Então, E olha olhar que ao até redor, sabe? até Oi? a árvore, a árvore, se você for muito confiante, é que o bambu, a gente se ilude um pouco na hora de trabalhar com o bambu, porque ele é mais leve, ele dança É, mais, ele é mais poético. Aí você pensa, isso aqui nunca vai me fazer mal. aí entra a questão da consciência situacional, observar tudo em volta, né? Tudo lá em cima, como é que ele está enroscado, o que, que pode acontecer, se ele está envergado, né? E é coisas que a gente aprende assim, Analisar o entorno. analisar o entorno e também, sabe, a gente acha que analisou direito, mas nem sempre, que nem aconteceu nessa situação comigo Muita aí, né? confiança. Podia também ter me acidentado feio, né? E aí, a hora que aconteceu isso, eu olhei para o rapaz que estava ajudando a gente, ele estava branco, né? Que eu Sim. caí e fiquei segurando a motosserra assim, porque não deu tempo de travar ela, né? Logo que eu caí, eu segurei ela aqui, depois que eu vi o que tinha acontecido. Aí eu travei ela, olhei para ele, tá tudo bem? Eu falei, não, tá tudo bem, não me machuquei, foi só a calça, tá tudo certo, bora continuar, entendeu? Só que aí com cuidado redobrado, porque ali eu vi o risco que eu estava correndo, né? Ferramentas, né? Tudo isso. Então, é, não é, não é tão simples, né? Tem Não. todo um risco Bambu ali é envolvido. poético, mas ele é exigente. Alan, eu achei que você estava com vergonha de entrar na live. Eu acho que eu não estava falando com o mesmo. Ah, é que nem você falou, né? A hora que a gente começa, a coisa solta e vai embora. Flui. Mas, Alan, eu vou te agradecer a sua participação. Eu vou chamar o Nivaldo agora. Tá por aí, Nivaldo? Ou pegou no sono? Para dar tempo de colocar tudo Bora, mais rápido. Nivaldo. Vamos ver se Bora, aparece aqui. Nivaldo. Cai pra dentro. Deixa eu ver se o Nivaldo está aqui. Deixa eu dar uma conferida. Alan, mas muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Imagina, Fico cara. muito feliz Foi um de prazer. você ter acompanhado minha evolução e eu também poder acompanhar a sua. E a gente vai ter muita, muita estrada ainda. Vai chegar um Com momento que você vai certeza, falar com assim, certeza. Kelly, eu não aguento mais você. Não me manda mensagem. Não, que isso. É sempre um aprendizado estar perto e, bom, enfim, é que nem eu costumo dizer, tudo que eu sei até agora, foi com você que eu aprendi. Uma parte com leitura também, mas
não tem como, né? Tudo essas lives, o aprendizado, como cortar, sabe? O lance de laçar ele em cima para ele não cair, coisas que eu aprendi contigo, né? Então, uma grande parte do que eu sei hoje eu devo a você. Te agradeço muito por isso. Vai ter mais. Tomara. Obrigada, viu? De nada, Deixa eu Kelly. ver. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Eu que agradeço. Deixa eu ver como é que eu faço para te retirar daqui agora. Não, cancela. Deixa eu ver se eu... Deixa eu ver se eu convido o Nivaldo. Veja se aparece alguma opção aí para você Tá, qualquer sair. coisa eu saio e entro de novo. Mas Ok? entra, né? Já chamei o Já Nivaldo. volto. Vamos ver se o Nivaldo me responde. Opa! Ok. Oi, Sim, Nivaldo. como é que eu viro aqui? Que lindo toalha de mesa, Nivaldo. Oi, tudo bom? Boa noite. E aí, Alan, tranquilo? Ó, o Alan Ó, deu uma saidinha, ele já volta. esse boné aqui não tá legal, não, mas tudo bem. Propaganda é um negócio. Querendo se exibir porque tem um boné de bambu. Então tá bom. Tô esperando o meu. É mesmo, né? Quando eu for aí dar um curso, eu levo um pra ti, tá bom? Ótimo. Maravilha. Nivaldo, que bom ter você aqui. Opa, o Alan voltou. Que Tá, bom que deixa eu você tirar voltou, aqui, Alan. senão fica muito escuro. Tá. Deixa a gente ver os seus olhinhos. Eu tô mostrando os meus olhos vermelhos aqui. Eu quero ver os seus também. Tá vermelho, tem trabalho também, bastante. É, né? Como é que você tá, Nivaldo? Tô bem, com bastante trabalho, um pouquinho te falei sobre contratempos na saúde, mas tudo tranquilo. Que bom estar Nivaldo, de vou volta. aproveitar Que bom estar de que volta, né? você tá aqui. Eu já te antecipei detalhes do gancho que eu queria fazer, né? Tá. Quem tá aqui e quem vai assistir depois, eu tô lançando um curso online de construção com bambu. E eu digo que eu tenho duas bênçãos, né? Uma porque eu não tenho concorrentes. Eu tenho uma bênção e eu tenho um desafio. A bênção é que eu não tenho concorrente, né, nesse mundo online, mas desafio eu também não tenho com quem me espelhar, com quem aprender, né? Assim. Mas é bom. Nivaldo, e aí, veja só. Eu coloquei o nome do meu curso de Doma da Canabrava. Esse vai ser É, o nome do meu curso. Oi? tá lá em cima, no cabeçalho ali, ó, dono da cana brava. Ah, até ficou com N ali, é Doma, tá? Ficou com N, mas era para ser Ah, com N, é Doma. Doma de domar. Doma da Canabrava. E ela, nossa, desculpa, Nivaldo. Misturei os nomes. não tem problema. Nivaldo, uma das coisas que me motivou Pode falar. muito a fazer esse curso foi, inclusive, pelas nossas conversas, um dos incentivos, né? Eu tive vários, mas um dos incentivos foi de uma das queixas que você tem, que você não tem mão de obra, né? A dificuldade Concordo. que a gente teve de montar o orçamento, né? Quando a gente foi, o Nivaldo e eu, a gente foi tentar apresentar um orçamento para uma empreita grande, e a gente, uma dificuldade extrema de conseguir fornecedor, uma dificuldade de precificar, porque é difícil conseguir mão de obra, é difícil conseguir material, taranã, taranã. Assim, poxa, então a gente tem uma demanda no mercado, a gente tem uma busca, né? O que está faltando, de repente, é como se preparar para isso, né? Hoje, por exemplo, nesse momento, o Nivaldo tá com alguns desafios de saúde e não tem equipe, né? Não, Veja, você tem demanda. Ainda mais para quem trabalha bem como o Nivaldo, né? E eu tenho várias encomendas com o Nivaldo, porque ele trabalha sim. bem, né? Hoje eu fechei um trabalho com uma cliente aqui, 2 meses de trabalho só para uma cliente. Nivaldo, não esquece, Nivaldo, deixa um espaçozinho na sua agenda para Não, mim. não. Eu comentei com ela, inclusive, que eu vou precisar de um tempo de outro, no caso, nesse meio desses 2 meses, né? Porque eu não posso deixar meus clientes, meus amigos, né? Sempre tem que ter uma brechinha ali, lógico, com certeza, né? Tem que ter uma folguinha. Ainda falta a gente ajustar alguns detalhes também, né? Mas mirando nessa tua expertise de bambuzeiro que eu tive muita alegria, né, de pensar esse curso online, mas pensar também no Nivaldo sendo um dos professores, né? Assim, para a gente conectar conhecimentos, né? O Nivaldo, você tem quantos anos de bambuzeiro, Nivaldo? 22. 22 anos de bambuzeiro.
Meu Deus. Sabe quantos anos eu tenho, Nivaldo? Quanto? Quantos? Completei 30 esse mês. Pa- Você- Parabéns. eu ainda tirava tatu e comia e você já era bambuzeiro. O ano que vem eu vou ter aquela plaquinha no carro assim, ó. Idoso, sai daí que eu tenho direito. Você começou bastante jovem, então, com o bambu também, né? Você tinha quantos anos quando você começou? Se eu completar 60, no caso, eu tinha 38, né? Se eu completar 60, 38. Ah, não foi? Você já era assim, já tinha bastante caminhada, né? já, Já. Para já você não deve ter cozinhava, sido. como diz aqui no Rio Grande do Sul, já não cozinhava na primeira fervura. A carne já estava dura. Mais ou menos por aí. Nivaldo, Tá. mas me conta um pouco. A minha ambição dessa sua entrada aqui hoje me conta um pouco como é que é a procura por trabalhos com bambu. Olha, o inverno aqui no caso cai bastante, tá? Porque a procura dos meus trabalhos, eles são trabalhos externos, né? Então, quando chega o inverno no Rio Grande do Sul, diminui até 50% às vezes, tá? Que nem agora mesmo, essa semana agora, praticamente, se eu for colocar, eu tenho pedidos até o final do ano, sem contar o que entrou ontem. Eu já estou colocando aqui na espera. Até o Marcos Vagalume pediu um trabalho hoje e para fazer só daqui a 15 dias. Sabe? Não tem realmente, tem bastante trabalho. E assim, ó, eu entrei no mercado também, como eu te falei uma vez, né, para fazer algo diferente. Não adianta fazer a mesmíssima que está no mercado. Tem que fazer de tudo um pouco, é lógico, né? Mas se puder fazer algo diferente, com certeza vai ter uma clientela diferente também, né? Eu Claro. comecei a trabalhar com aquele barco, um barco luminária, né? Com 6 metros de comprimento, né? Realmente ficou muito bonito, foi um desafio. Agora, um desafio próximo agora é uma escada de abrir, tá? Em duas partes, vamos falar assim também, que esse vai para o Marcos, vai para São Paulo. Não, não, Ó. com certeza é uma obra de arte, como diz o Marcos Vagalume. Uhum. Mas assim, ó, Então, então tá bom o serviço, assim, não posso reclamar não. Mas assim, eu ó, vejo. durante esses 22 anos, né, sempre aprendendo, né, procurando fazer alguns cursos também, porque sempre vai aprender alguma coisa, mesmo que tu saiba o que o outro está te ensinando, né, nesses cursos, sempre vai ter alguma coisinha que você vai, um nicho ali, no caso, você vai conseguir para colocar no teu trabalho. Né? E o bambu é um material de usos infinitos, né? De possibilidades infinitas. Tá? O, o que eu percebo também, Nivaldo, é que você faz o seu trabalho, obviamente você faz o melhor trabalho possível. E eu vejo que o seu trabalho de marketing é postar uma foto por dia, né? O Sim. que eu sinto de outras pessoas com quem eu já conversei, assim, outras pessoas que fazem brinquedos, que fazem artesanatos, que vêm oferecer trabalhos, eu vejo eles muito deficientes na divulgação do trabalho. E eu vejo eles muito deficientes também no momento de precificar. Então, eu vejo que hoje, falando de mundos de bambuzeiros, o maior desafio que a gente tem no trabalho de bambuzeria é a precificação e o É, portfólio dos trabalhos, né? concordo. né? Inclusive, desculpa te interromper, às vezes tem alguns bambuzeiros, né, ali no Brasil, vamos falar assim, eles mandam mensagem, quanto é que eu posso cobrar num trabalho? Eu não tenho como colocar valor no trabalho de uma outra pessoa. Não No tem. preço. Eu tenho o bambu, eu compro o bambu. Tem o Alan produz o bambu dele. Ele tem uma produção, ele tem lá, ele sabe os custos dele. O Nivaldo não, o Nivaldo compra de produtor. Ou seja, Uhum, é um trabalho, é um valor diferenciado, sabe? uhum. Então, eu vou continuar, mas só para ter uma noção, falar, eu cobro tanto metro quadrado desse trabalho, tal, tal. Mas isso é aqui no Rio Grande do Sul. E outra assim, ó, eu cobro de tanto a tanto, porque eu fazendo um trabalho em Santa Cruz do Sul, eu fazer um trabalho em Porto Alegre a 150 quilômetros daqui, que eu gasto R$ 400 para ir e voltar, é outro valor, É sabe? um Então, boleto. não, realmente, essa precificação é complicada, sabe? É. Mas vai depender de cada um ali no caso e saber o valor que está gastando, né? Tem a mão de Então, obra, a o que criação. eu, o que eu tô vendo de dificuldade
nessa explosão falando a nível mercado de bambu, o que eu vejo, e são dificuldades que eu também passei, então por isso que eu também cheguei a essa conclusão, né? Que o que está faltando, de repente, não é nem o bambu e nem tanto quem trabalha com o bambu, mas é a profissionalização disso tudo, né? Saber vender o bambu de uma maneira profissional, saber vender o trabalho de artesão, porque não sabe precificar, cobra pouco, se desmotiva, aí entrega um trabalho com pouco acabamento porque não estava motivado, e aí, em vez de ter uma evolução, eu acho que às vezes a gente romantiza tanto o bambu, eu digo por mim também, né? A gente romantiza tanto, observa ele tanto como uma poesia, que a gente acaba colocando os dois pés fora da razão. E esquece de ter um pé na razão, que é onde a gente tem marketing, é onde a gente tem gestão, é onde a gente tem preço, é onde a gente tem pessoas se machucando na colheita, é onde a gente tem sazonalidade, né? Com um momento de muita demanda, um momento de pouca demanda. A gente tem que negociar com o fornecedor de produto, com o fornecedor de material, com o dono do local que tem que pagar aluguel. Então, a gente esquece de ter um pé nessa razão e não consegue gerir isso, né? Não consegue administrar. Tu comentaste, no caso, que pessoas, no caso, acabam tirando um pouco da qualidade no trabalho porque cobrou pouco. Eu já vou ao contrário. Quando eu perceber que eu cobrei pouco do trabalho, no caso, eu coloco mais qualidade ainda, sabe? Eu não vou tirar a qualidade do trabalho. Não, não vale a pena. Por quê? Porque aquela pessoa vai ficar tão satisfeita que a propaganda dela vai ser melhor. Então, tu tem que pensar nesse lado. Não, mas eu cobrei errado. Eu já cobrei errado em trabalhos. Cobro, posso até cobrar ainda. O erro foi Acontece. meu, né? Não vou me queimar mais ainda, né? Além de ganhar pouco, já queimar meu nome. Então, capricha, porque a propaganda que trabalha, né, ela vai te dar retorno lá na frente. Agora tu faz um trabalho no prazo, mas eu cobrei errado, eu não vou dar 3 voltas na cordinha, vou dar uma volta na cordinha aqui no caso para sobrar. Não vale a pena. E tem gente que faz vale. tem gente que faz isso, né? Uhum. Assume o erro e pronto. E, quando não foi nenhuma nem 2 vezes que eu errei. Sim, eu também. Eu aqui com os meus projetos também. Você for, pelo que o Sebrae cobra de ti para te fazer realmente toda uma precificação de preço, olha, sinceridade, aquele preguinho que caiu no chão torto ali, que tu jogou fora, não guarda ele para mais tarde tu pode usar em outro lugar. Ou seja, mas assim, daqui a pouco tu precisa de um quadro todo que tu não tem. Sabe, mas realmente complicado colocar um preço no teu trabalho, é complicado. Verdade que todas as profissões encaixam. Gente, eu aqui, ó, o Instagram tá me avisando que tá completando 1 hora de live. Eu nem vi que passou tão rápido. Já tá em 59 minutos. E então, se cair a live, eu vou retomar ela, tá bom? Então, quem tá aí já sabe que se encerrar a live, você fica atento que eu já vou começar ela de novo, tá bom? Já vou chamar de novo. Porque a conversa então, assim, com é sempre muito boa. Voltando na qualidade ali, né? Eu fechei um negócio com uma loja do Rio de Janeiro para fazer 60 velas. Tá? E aí, esse contato eu tive em maio passado, quando eu estive em Brasília, quando eu participei do 15º Salão do Artesanato Brasileiro, né? E conheci esse lojista. E na época, lógico, né? Tinha um preço na época em maio, hoje tem outro preço, principalmente que a parafina é base de petróleo e isso é em dólar, vamos falar assim, né? Então o preço mudou bastante. E aí tem também o seguinte, né? Para fazer um bol, vamos falar assim, no caso, uma bola, né? Se cortar um bambu no meio, já é um copo, tu pode colocar uma parafina ali dentro de um pavio, tá? E dar um acabamento, é uma vela. Mas o que ele pediu, tá? Que seriam eu desmontar todo um bambu, para cortar 12 partezinhas em um ângulo de 15 graus, bom, colar, lixar, tá? Eu passo inclusive resina de mamona por dentro. Por que a resina de mamona? Porque ela aguenta até 90 graus. A vela ela pode queimar, ela pode ter problema, que o bambu queima. Eu te falo isso que a primeira vela que eu fiz há 20 anos atrás, tá? Quase deu problema na oficina. Tá? Então, o que eu passei? Eu passei, no caso, na época eu não usava resina, eu usava gesso. Tá? Pegava gesso, né? Misturava o gesso, no caso, colocava ele líquido dentro do bambu, dava uma mexida ali no caso e fazia parede. Só que o gesso ele mantém uma umidade. Aquela umidade estava passando para o bambu.
Tá? Então eu passei a usar resina de limona. Encarece um pouquinho, mas tu tem um produto de qualidade. Tá? Com certeza, o acabamento é outro. Mas voltando, então, assim, ó, aí o cliente, mas a tua vela custava tanto. Eu falei, mas não tenho como fazer o mesmo preço. Sabe? Ele me comprou a vela em maio. Nós estamos em outubro. Não tem jeito. Sabe? Mas finalizando, fechei 60 velas com ele, recebeu lá, agradeceu tudo. Com certeza vou vender muito mais. Inclusive, essa loja dele chama-se Mão Brasileira. Mão, tá? Mão Brasileira. Tá? Eles têm a matriz em Brasília e agora uma filial no Rio de Janeiro, que a vitrine do Natal vai ser montada com as minhas velas. Não. Isso é muito luxo. Junivaldo, mas Mas assim, ó, é qualidade do trabalho, no trabalho que eu faço, né? Então, tem o retorno, né? com Eu tô... certeza. Só que nesses 22 anos, nessa de precificar, você deve ter levado muito tombo, né? Porque assim, às vezes a gente quer ser muito bom, quer ser muito generoso, quer entender muito o outro lado. A gente se afeta muito quando o cliente fala assim, não tem dinheiro, é muito caro, eu queria tanto, mas não tem dinheiro, né? E a gente se afeta. E às vezes eu percebo por mim, percebo por você também, que às vezes a gente está com tanta vontade, né? A gente está com tanta vontade de fazer aquele trabalho que a gente quase fala assim, viu, eu faço de graça para você, mas deixa eu fazer para você. Você gostou de trabalhar com o banco? Eu depois que eu comecei a me dar conta que essa minha bondade não pagava o meu aluguel, que não adiantava eu chegar para não adiantava eu chegar para a imobiliária e falar assim, olha, eu tô sem dinheiro, né? Eles não ficavam com dó de mim. Eu comecei a perceber que a gente precisa aprender a negociar, né? Que às vezes a gente tem, na verdade, dó e não tem autoestima de reconhecer o próprio valor, né? Então, eu tenho o exemplo de um cliente que esses dias eu fiz um orçamento para ele e ele me falou, Kelly, eu achei muito esse preço, eu me assustei. E na hora, né, a minha vontade foi de falar assim, eu faço pela metade do preço, porque eu tava com muita vontade de fazer esse trabalho, muito mesmo, né? Assim, ó, o estômago chegou a apertar, falou assim, ai, faz pela metade do preço. E aí eu me dei conta que se eu fizesse pela metade do preço, eu ia terminar frustrada e ele não ia valorizar meu trabalho, né? E eu ia entregar, porque eu sou comprometida, eu ia entregar esse trabalho, né? E os outros clientes em que algum outro momento eu não tive um resultado satisfatório com eles, foi justamente no momento de precificação e de cronograma que eu falei. Não foi no momento de criar não foi no momento do trabalho especificamente, foi no bastidores, né? Foi do cronograma e preço, como fazer isso. E aí eu virei para ele e falei assim, viu, eu entendo que pode ter te assustado um pouco, você não... Aí entrou a argumentação e que só a vida, só a experiência ensina a gente, né? Eu entendo, você não conhece ainda meu trabalho, mas veja bem, eu entrego isso, isso. Vai funcionar se explicar um pouco mais, ter um pouco mais de paciência até para educar o cliente, né? Para dizer para ele o que ele espera, o que você vai entregar, né? E depois disso ele falou, não, tá fechado, vamos fazer. Então, é porque é da gente brasileiro chorar, pedir desconto. Com certeza. Já tá na promoção. Aí você fala assim, viu, você me faz por quanto? Né? É costume a gente brigar por preço, né? Às vezes a gente já coloca um pouco mais já para ficar parecendo que deu desconto, né? Sabe que eu tenho umas brincadeiras, né? Que eu fui vendedor há muitos anos, né? E vendedor, queira ou não queira, sempre uma coisa eu aprendi é a seguinte, ó. Você não pode deixar o teu cliente, em primeiro lugar, saber o preço do teu trabalho, para cobrar dele, no caso. Né? Primeiro, tu tem que explanar, mostrar tudo que ele vai ter de benefícios, para depois tu falar o preço, óbvio, né? Tu chegar e falar, quanto custa? Custa 10 mil. Ah, mas tu vai ter isso. Não, é o contrário. Eu começo, tipo assim, eu vou fazer ali uma divisória entre casas lá com uma... Ah, quanto vai custar isso, tu acha? Não acho, tenho certeza, não passa de 10 mil. Já chego assim com o cliente. Ah, mas tudo isso? Não passa. Tá? Aí tu começa a conquistar, mostrar o que vai ser, o trabalho, tudo. Chega no final, lá deu 4 mil reais de fundo, no caso, né? Ainda bem, eu estava assustada com os 10 mil, quer dizer, ele estava na consciência dele que ele ia gastar 10 mil reais. Não, ele não vai gastar 10 mil reais.
Tá? Então, é sempre umas brincadeiras que eu faço com o cliente, brincadeiras dentro do limite possível, né? Passa a conhecer o cliente conversando, né? Então, isso tira ele do foco do que ele vai botar a mão no bolso. Sabe? Nós somos assim. Ninguém quer botar a mão no bolso para gastar, mas quer as coisas boas, quer as coisas, sabe, na hora, para ontem, às vezes, né? Nós somos Rápido e bem feito, né? Então, eu sempre procuro, no caso, essas brincadeiras com os clientes. Aí, se para trás uma cliente em Porto Alegre, quanto custa isso, assim, assim, tá. Comecei a conversar com ela, inclusive no WhatsApp, tá? E aí tá, mas conversando, digitando, tá? Tá, pai, conversa, daqui a pouco ela falou assim, me manda uma foto. Tira uma foto, me manda pra ela. Ela começou aí, finalizando, fechando o negócio com a cliente, tá? Ela falou, me manda uma foto, né? Mas era uma foto do Tua trabalho. esposa pega isso, Nivaldo, e tu, aí sim tu ia ter problemas de saúde. Então, essas brincadeiras saudáveis, no caso, tá? Você tem. Tá? Não quero te ensinar a vender, por favor, não é isso, tá? Mas essas brincadeiras Não, saudáveis, tá? Isso conta muito, tá? Como eu te falei, importa. importa bastante, porque é mesmo que você vai comprar um carro. O cara não vai chegar para ti, ele custa 70 mil reais. Ele vai te falar o que, que ele tem, o motor, o que, que tem as rodas, o que, que tem isso, aquilo, papapá. Quando tu for ver, tu já está assinando o contrato ali, comprando o carro. Tá? Porque Você não tudo fala o importa. preço, você primeiro fala do valor, né? É isso, é primeiro explicar o valor. Sim, com certeza. Os O... benefícios que ela vai ter, que trabalho de bambu. E outra coisa, explicar que bambu externo também dá problema. Tem muita gente que esquece essas partes. Tem que ser honesto. Fica Tem que honesto. ser honesto, tem que ser sincero. Assim, ó, dá para fazer o que você quiser. Agora, de repente, o que você quer fazer tem vida curta, né? Com Então, certeza. o Renan falou aqui uma coisa que eu bato na tecla desde que eu comecei a trabalhar com bambu e que pessoas vieram me oferecer trabalho com bambu. E eu sempre tenho muito com isso, assim, a gente não tem portfólio. Cara, como é que pode isso? Assim, como é que pessoas tão habilidosas, com trabalhos tão maravilhosos, não têm portfólio? Eu lembro de um artesão de São Paulo que começou a me mandar, que volta e meia eu preciso pedir alguns orçamentos de luminárias para ele, que ele faz trançado. E eu adoro o trabalho dele, mas ele não tem um portfólio. Então, assim, isso faz muita diferença, né? Mas eu Tem pego, um portfólio. um pouco, desculpa te interromper. Eu peco um pouco nessa parte também, tá? Eu divulgo bastante meu trabalho, Você e mas todo mundo. E aí, vou começar a contar um pouquinho do curso, tá? Foi por isso que eu tô pensando esses assuntos. Porque, assim, aprender, né? Gente, eu me sinto à vontade de fazer isso com o Nivaldo, porque o Nivaldo também vai fazer parte disso em algum momento, né? Em alguma parte dessa estrutura do curso, o Nivaldo vai ser uma das pessoas que vai dar algumas instruções. Isso vai acontecer lá por janeiro, né, Nivaldo? sim. Mas, veja só, eu tenho assim uma preocupação muito grande de nesse curso conseguir transmitir técnica de construção com bambu. Tem que ser o básico, só que não fica nisso, porque é justamente nessas coisas que eu me senti muito deficiente. Eu estudei sobre bambu, eu fui fazer curso de construção com bambu, eu aprendi a construir com bambu, eu aprendi a usar as ferramentas, mas eu não consegui levar isso para a vida profissional. E olha que eu patinei bastante, né? Eu tenho pouco tempo de carreira de bambuzeira, mas nesse tempo eu tomei tanta portada na cara e era sempre onde? Na precificação e portfólio. Então, veja, dentro do curso, é justamente esses temas que eu estou trazendo. Assim, como é que eu fotografo o meu trabalho com o bambu? Como é que eu faço o levantamento de custos? Como é que eu faço um levantamento de investimento? Como é que eu faço uma reserva para investimento e como é que eu faço uma reserva para ir me mantendo? Como é que eu faço essa apresentação ser interessante para o meu cliente, para que ele queira comprar de mim e me indique outros profissionais? Porque existem muitas maneiras de fazer isso, né? O Nivaldo faz de um jeito que é ir postando no Instagram dele. Ele posta no Instagram. Ele está sempre postando. Então, o Instagram dele já serve como um bom portfólio. Só que eu tenho certeza que a gente vai conseguir amadurecer mais isso, viu, Nivaldo? Vou colocar em Tomara. prática umas coisas contigo aí. Tá bom. Aí Tô, o Alan tô hoje... precisando. Ótimo. Já vou aplicar. O Alan hoje estava aqui, também porque ele é um dos meus alunos cobaias, tá? Então, o Alan também é meu estudo de caso. A Vidaia também era para ter vindo hoje,
Mas hoje ela teve um momento familiar que impediu ela de estar aqui. E eu tô com ela de coração. A avó dela fez a passagem. Então ela não pôde estar aqui, Sentimentos né? para ela. Sim, então todo mundo que está aqui envia um pensamento para ela, um abraço para ela. São coisas da vida, mas eu espero que ela esteja bem. Aqui, tipo, o que o Renan disse. Renan ali, vamos falar a respeito do Renan ali. Eu Ô, Renan, desisti do bambu por 2 anos. Comecei muito eufórico e frustrei. É raro, mas acontece muito, viu? com E eu posso certeza. aqui, Renan, eu tenho uma teoria. Você se frustrou porque não deu retorno financeiro. Tô errada ou tô certa? Fala aí, Renan. Tchananã. Sim ou Vamos lá, não? Renan. Sim ou não? Sim ou não? Mas Eu enquanto o Renan não tive. responde aqui, tá? Quando eu comecei aqui no Bambu, uns 8 anos depois, eu não tinha concorrência nenhuma praticamente aqui em Santa Cruz do Sul. É uma cidade pequena, uma cidade de 120 mil habitantes, tem um poder aquisitivo alto, mas é uma cidade pequena, né? E apareceu o Eltor, hoje um excelente profissional, mora em Porto Alegre, desculpa. E nós não éramos concorrentes, no caso, que eu tinha 8 anos na frente dele, no meu caso, mas eu senti ali uma fisgadinha no calcanhar. Falei, opa, tem que começar a melhorar meu trabalho, tem que começar a mudar o que estou fazendo, sabe? E nós fazíamos bastante fontes na época, tá? Comprávamos no mesmo fornecedor, só que cada um comprava particular, tá? Falei, não, peraí, vamos entrar num acordo aqui, tá? O meu preço está tanto, o teu preço está tanto. Vamos fazer isso, tu abaixa um pouco o meu, tu sobe um pouquinho mais do teu, tá? Para a gente ter uma margem, mas que ninguém vai falar assim, poxa, mas por que o Nivaldo vende a 200 e o Estor vende algo parecido a 100, sabe? Então, como a gente compra no mesmo fornecedor, os custos são os mesmos praticamente, tá? Fizemos o seguinte, eu baixei para 180, ele subiu para 150 ali e todo mundo está ganhando dinheiro, sabe? Uma boa concorrência, quando você pode, que eu acho que consegue fazer isso, é ótimo, tá? Porque a frustração realmente, agora voltando ali do que eu estava lendo do Renan, já começa por aí. Tu começa a trabalhar e não tá vendendo e não tá dando retorno, tu vai trabalhar para quê com bambu? Tá? Qual o Eu motivo? não, eu não tive frustração nenhuma, por quê? Né? Porque eu, quando comecei com bambu, eu tinha um outro trabalho que era vendedor de uma firma. Então, por uns 2 anos ainda, eu sabia que tinha um nicho no mercado para que eu pudesse investir, mas mantive meus pés no chão com outro trabalho, né? Porque realmente, primeiro que se eu olhar o que eu faço hoje, que eu fazia naquela época, óbvio, né? É complicado, sabe? Mas não que eram feios os trabalhos, era o que eu sabia fazer na época, né? Foi aperfeiçoando, né? Claro. Até hoje estou aperfeiçoando, né? Estou fazendo uma Sempre. peça ali e já olhando aquela mesma peça para uma próxima, não que seja melhor, né? Mas diferente, né? Conseguir colocar um valor maior naquela peça. Tá? Mas deixa eu só falar uma coisinha que o Alan comentou a respeito da tragédia dele ali. Olha, Alan, se eu for colocar num livro que eu já fiz, tá? É complicado. Tu acha que não vai acontecer? É diferente. Primeiro que tu colocar um bambu numa serra de esquadria, você vai ter apoio de 1 centímetro no máximo ali embaixo. Tu coloca uma tábua de 10 centímetros, o teu apoio são 10 centímetros em cima da bancada. O bambu não. O bambu só vai ter aquele pedacinho ali da curvatura dele. Ou seja, se você não apertar bem a tua mão esquerda para abaixar uma serra, para cortar, ele vai arrebentar a serra. Isso aconteceu comigo. Por quê? Porque ele entra para dentro da serra. Tá? São vários. Outra coisa, excesso de confiança. Essa parte. Tá? Eu tô acostumado, já Excesso de fiz quê? confiança no que está fazendo. Uhum. Eu já fiz 30 peças, já guardei 30 peças iguais a essa. Já começa a amolecer, entre aspas, tá? É aí que dá o perigo, né? É aí que tu corre o perigo de se machucar. Enivaldo. Foi. Enivaldo, é que nem casamento, né? Acha que tá conquistado e larga, né? Começa É a bem, peidar perto, começa a é, arrotar, e tá tudo bem. Não toma mais banho. Já tô casado mesmo, pra que eu vou tomar banho? cara, não vai largar também a pessoa, tô aqui sempre do lado, passa 2 anos, 3 anos, 4 anos, daqui a pouco a coisa acontece, né? Corta um dedo fora.
certeza. Brincadeira, brincadeira. Mas veja, Cuidar realmente é, com a serra, tu cortou um dedo, ele não tem volta mais. Cortou um braço, não tem não volta brota. mais. O dedo Tá? não Eu brota. tenho, Cabeça também não. Eu acho que em algum momento a gente tinha que fazer crônicas de bambuzeiro, assim, e fazer um desenho animado dos acidentes, tá? assim, né? Esses Porque tempos atrás eu são estava épicos. vendo e conversando com um bambuzeiro de Porto Alegre, e ele está usando aquela serra de cortar ferro, no caso, né, para cortar bambu. Ah, sim, a esmerilhadeira? Não, ele tem outro nome. Tá, tem outro nome. Aquela de bancada, meia esquadrilha lá, só para cortar ferro, tá? Com um disco Ah, de tá. 12. De ok. É, é. Tá. E aquilo ali é perigoso. Inclusive, quando você vai cortar um ferro, eu fiquei sabendo disso há pouco, que aconteceu um acidente com o meu vizinho, que é serralheiro. Policorte. A policorte, isso mesmo. Tá? Quando você abaixa Corre. para cortar um ferro, você não pode pressionar. A serra tem que cortar sem pressão. O bambu não. O bambu vai cortar com uma serra, um dente, no caso, você aperta e tudo bem. A serra, a policorte, não. A policorte você vai cortando e não tem que fazer pressão para cortar. E as pessoas estão pressionando isso no bambu. Tá? O que acontece? Ela esquenta e ela quebra. Tá? E meu vizinho, no caso, tinha um lá que estava começando a trabalhar, tá? Tinha sido dito para ele, olha, não aperta a policorte no ferro que ele vai arrebentar o disco. Não deu outra. O que aconteceu? Arrebentou, ele levou 12 pontos no braço. Tá? A serra arrebentou e foi direto pro braço dele. Tá? E ó, só para ter uma noção, ela entrou dentro de um tijolo. Né? Não, o acidente, ele levou sorte ali. Levou sorte, que pegou Não, de sai raspão, barato. só Fosse no barato, só olho, barato. fosse no Então, assim, ó, fosse tem, tem que no cuidar peito. muito, porque existe coisa chamada rotação. As pessoas não têm noção disso. Aquilo ali é feito rotação para cortar ferro, não é feito rotação para cortar uma madeira, vamos falar assim, ou um bambu, sabe? Outras coisas que fazem também muito com policorte. Tu termina de fazer um corte ali no caso e coloca do lado para tirar aquela rebarba. A rebarba não pode ser tirada, ali tu tem que tirar no esmeril. Por quê? Porque tu tá comendo a lateral do disco. Sim, não é feita para desbastar nada. Tá? Então, o que acontece? Com esses probleminhas que as pessoas não têm noção, é que vai acontecer o acidente lá na frente, né? Então, sim, realmente, agora, aproveitando a deixa do Alan ali, tem que cuidar bastante. Eu sei por mim, assim, olha, já tive vários acidentes, mas não físico, no caso, mas sim com as serras, tá? De quebrar realmente serra, de botar uma broca, essa broca comprida no carro que vai na furadeira, para madeira, no caso, essa principalmente. Quando tu tá puxando ela de volta ali, tá? Cuida muito a mão que tu tá segurando a luva, no caso, quando tu tá tirando ela de volta. Por quê? Porque se eu tive o problema dela encostar na mão esquerda, no caso, e simplesmente abrir toda a luva e eu ficar 40 minutos com gelo no braço que chegou a torcer a mão. É complicado. Mas por quê? Faltou atenção no que eu estava fazendo. Eu passei o dia inteiro trabalhando, sem nenhum problema. 4:30 da tarde, eu comecei a pensar nas coisas que eu tinha que comprar para voltar no outro dia para trabalhar. Eu esqueci o que eu estava fazendo, tá? Para pensar em outras coisas. Então tem que cuidar bastante mesmo. Seja quem está começando ou o Nivaldo, que continua, que vai continuar por muito tempo no bambu, né? Tá, tem que cuidar bastante, senão é complicado. Mas vamos falar Eu já me machuquei. Eu vejo os momentos que eu mais me machuquei ou me coloquei em risco no trabalho com bambu foram os momentos que eu estava cansada. Então, para mim, o cansaço é um dos denominadores mais perigosos no momento do trabalho manual. Eu já torci minha mão com broca, eu já cortei a minha mão com fibra de bambu, eu já quase vara de bambu caiu na minha cabeça umas 2, 3 vezes. E o denominador comum que eu encontrei de todas essas situações é meu cansaço. Porque aí eu perdi o foco. sim, Eu com só queria que certeza. aquilo terminasse logo, quero terminar isso logo. E aí. E outra assim, ó, esse cansaço, além de você correr o risco de se machucar, a tua peça, às vezes, tu acaba desgastando, tu não faz do jeito que tu queria fazer. Realmente, tu já não tem mais o foco de. Teu foco é terminar a peça, seja como for, no caso, né? O que eu tenho feito agora? Estou muito organizado, eu acho, né? Chegou 7:30 da noite ali, ou seja 5:30 da tarde também, estou cansado.
fecho a oficina e amanhã de manhã eu venho mais cedo e começo É a trabalhar. lucro. É É lucro, lucro. 100% de lucro. Porque não Sempre. continua trabalhando, não, que vai dar problema. Ou tu vai acabar quebrando a peça, ou vai se machucar. Tá? Não vale. Ou tu estraga o maquinário, ou você se machuca, ou você faz um trabalho mal feito. Perfeito, então não vale Pressa a pena. também causa muitos acidentes. Exatamente, a pressa. E por que a gente tem pressa? Você não se planejou direito, você não fez um bom cronograma, você está cansado, você anotou muita coisa para o mesmo dia, você se enrolou muito e aí chegou muito perto da data de entrega e aí você quer apurar. Então, pressa é um ponto bem importante, né? Hoje Eu começo pela organização, porque você precisa saber que tem dias que você vai estar gripado e 3 horas da tarde você não vai mais aguentar trabalhar. E aí você tem que ter uma folga na tua programação para poder tirar aquele dia para respeitar o teu corpo, né? Hoje eu estava cortando aqueles bambus, né, para fazer o painel lá, o teu painel lá, no teu cliente, tá? E tu sabe, né, o bambu é feito de madeira. A madeira tu cortou ela 10x10, tu cortou ângulo de 45, tu continua tendo 10x10. O bambu não, o bambu tu cortou em 45, junta as duas partes, não junta mais. Tá? E aí era 5 horas da tarde, eu tinha cortado 2 bambus e não estavam juntando os 45 que eu queria. Fechei a oficina, fui embora para casa. Pronto, amanhã eu Tomar um volto de banho, tomar um chimarrão. Amanhã de eu bambu vejo. nenhum. Não adianta, sabe? Não posso tomar mais chimarrão, o médico cortou. Chá, então. Tô com refluxo também, chimarrão e café. Nem pensar. Eu Eu tô com problema de idade avançada. Tô com problema de junta. eu também não posso exagerar os dois, não. Tá? Senão a ansiedade me engole. Ah, eu tenho problema de Já ansiedade. tá com amarelão, né? O famoso amarelão. Põe amarelão nisso. Ah, e eu tenho muito problema. Eu tenho problema de ansiedade, que já fiz tratamento de ansiedade já, né? Até quando eu terminei do tratamento com o psiquiatra, né? Um ano, acho que depois, encontrei com ele na rua. E, ô Paulo, já me chamava de doutor, vai, né? Ô Paulo, tudo bom, né? Que era médico na época. Ele, tudo bem, e aí, tá tudo bem? Eu falei, não, eu não tô 100%. Falou, digo que tu tiver 100%, volta lá, então, né? Não tem quem esteja 100%, né? Não. Eu acho que você tentar, agora falando um pouco de vida, né? Poxa, Nivaldo, a gente precisa se encontrar aí para bater um papo. Com certeza. Eu acho que tentar fugir da ansiedade deixa mais ansioso ainda. O que eu tô aprendendo é canalizar minha ansiedade. E eu canalizo a minha ansiedade em deixar a programação feita, em fazer logo o que eu posso fazer logo. Né? Ele falou assim, gosto muito do período da manhã para desenrolar trabalhos difíceis. Eu aproveito o período da manhã para fazer várias pequenas coisas, porque aí depois quando eu chego no período da tarde, eu tenho a sensação que eu trabalhei muito. Então, assim, aquilo é uma dopamina, dizer assim, nossa, que profissional foda, que profissional maravilhosa que eu sou, já produzi um monte hoje. Então, daqui em diante agora é lucro, então eu consigo trabalhar um pouco mais relaxada. Mas você tem que aprender, assim, não dá para ficar fugindo das coisas. Porque a ansiedade é a preocupação com o que está por acontecer. Então, se você está preocupado com o que está por acontecer, programa, né? Faz um cronograma e pronto, tá ali. De noite não consegue dormir, levanta, anota tudo que tem que anotar, tira da cabeça e depois deixa, né? Eu acho que é um dos caminhos. Eu trabalho bastante de madrugada, viu? Eu trabalho bastante de madrugada. Inclusive no teu projeto, eu estou trabalhando de madrugada, tá? Sim, eu acordo, né? Eu tô com ansiedade, eu acordo às 3 horas da madrugada, aí eu fico juntando os bambuzinhos. Puta velho mesmo, viu, Nivaldo? Levantar 3 horas da manhã para trabalhar é coisa de velho. Vou falar muito que eu tô no mesmo caminho. Eu tô brincando, eu trabalho só no pensamento mesmo, pensando em como juntar os bambus no outro dia. Então, realmente, a ansiedade, realmente, ela tem as suas partes boas, mas tem que cuidar com a ansiedade, realmente. Comentaste a respeito de acordar cedo. Eu gosto de acordar cedo. Meu serviço render, meu trabalho render, eu tenho que estar na oficina às 7 horas da manhã, senão não é. Se eu chegar às 7 da manhã na oficina, para mim, já foi o dia. Já acabou, uma frustração, chega da mazia, assim, você, nossa, Outra coisa que eu aprendi, assim,
eu aprendi o seguinte: faz, acabou de falar, faz o primeiro complicado. Não deixa para o final da tarde fazer o complicado, tu tá estressado, aí vai complicar mais ainda. Aí se põe dúvida. Acabou o dedo. Com certeza. Nivaldo, Não. eu vou encerrar contigo, eu vou pegar uns 5 minutinhos agora que eu quero contar um pouquinho do curso, mas eu quero que você continue aqui. Eu não vou nem te encerrar, eu fico aqui, me acompanha, mas eu quero contar um pouquinho para quem está aqui e quem vai assistir depois. Depois também eu vou recortar um pedacinho dessas lives aí para publicar. Então, assim, gente, a partir de hoje, está oficialmente aberto o carrinho para compra do curso, que se chama Doma da Cana Brava. Doma, eu peguei esse nome Doma lá da Doma Índia, né? Aí fazendo uma analogia, uma poesia com o que é a Doma Índia. Eu não sei se vocês conhecem, se você conhece, Nivaldo, o cerne do que seria a Doma Índia, né? A Doma Índia, eles esperam que o potro chegue aos 2 anos de idade, para só então começar o trabalho com ele. Porque eles consideram que nesses primeiros anos de vida do potro, é a mãe que faz a educação dele, que ensina ele o que é ser um cavalo, né? Então é só depois disso, e é com muito respeito, e é entendendo o ritmo do próprio animal, que a doma acontece. Então eu quis trazer essa mesma essência de o bambu para a construção precisa ficar um tempo na touceira para aprender a ser bambu, para fazer o trabalho dele, para ele se enrijecer, para ele nutrir a nova geração, né? Então é quando ele aprende a existir na touceira. E só depois disso, a gente entra, né, nós seres humanos, como domadores, entramos com muito respeito e para poder trabalhar com bambu, não é impondo o que a gente quer. Porque cada bambu tem o seu lugar, tem o seu jeito, tem a sua curvatura, tem a sua angulação. Então, é assim, para você poder domar o bambu, você tem que ir com muito respeito, com muito carinho. E esse cana brava, veja só curioso, dentro do idioma português, a gente tem vários sinônimos para o nome bambu. Então, bambu, como a gente conhece, mas mambu é um sinônimo, vem do português antigo, é um sinônimo. Taquara é um sinônimo de bambu e cana brava também é um sinônimo. Era um nome popular e que se consolidou tanto que cana brava é um nome, é um sinônimo de bambu. E quis trazer esse nome porque é exatamente assim que a gente olha para o bambu quando a gente não entende nada dele, né? É uma praga, vem, não tem o que fazer, não tem domínio, taranã, cresce demais, ocupa tudo, estoura tudo. Então é uma cana brava, mas que se domada com carinho se transforma numa obra maravilhosa, né? Sabe que, só aproveitando um pouquinho, né? Aqui no Rio Grande do Sul, o pessoal não fala, o gaúcho não fala bambu, tá? É só taquara. Inclusive, eu participo de uma feira. A feira, se tu tiveres uma oportunidade de vir aqui no caso, eu tenho um galpão de 50 metros quadrados. Eu construí para a Emater, para a apicultura, para o espaço da apicultura da Emater. E a Expo Agrofubra é a maior, uma das maiores feiras voltada ao pequeno agricultor no Brasil. Tá? Essa feira, todos os anos, em março, no final de março, eu participo vendendo meus trabalhos lá, né, nesse galpão. E lá a Emater pede, no caso exige, inclusive, que eu tenha mudas de bambu para vender, porque o pessoal chega lá, vê aquele trabalho todo, tá, e onde é que eu vou comprar bambu? Onde é que eu vou ter bambu? Tá, então tá, pode ir passando. E tem muitos que chegam ali, bambu é praga, tá? Mas eu sempre digo, é que assim, ó, é que nós não temos conhecimento, nós não temos a cultura do bambu, tá? Se você tiver a cultura, souber plantar bambu, ele não vai ser uma praga. É que as pessoas compram não, às vezes acham um bambu no meio do mato ali no caso, acha bonito, tira lá, dá a sorte daquele bambu ser plantado e crescer, e pode pegar o intolerante. E aí ele vai ter bambu, o vizinho vai ter bambu, o outro vizinho vai ter bambu, e o vizinho às vezes não gosta de bambu. Tá? Então, realmente, ele começa a dizer, bambu é uma praga. Não, não é uma praga, né? Realmente é uma falta de conhecimento e falta de cultura que nós não temos no Brasil. Estamos engatinhando ainda, acho que até plantamos a recém uma sementinha, tem muito que se aprender, né? Então, é nessas feiras que eu aproveito, então, para divulgar a respeito do... Eu não falo muito de plantio, porque não é a minha área, tá? A minha área é... Mas algumas coisinhas que eu posso falar, que eu posso ajudar, com certeza eu sempre farei, né? Mas realmente, eu não tenho isso daí de dizer. E outra coisa que eu estava conversando com o Alan, tá? Que me chamou a atenção,
a respeito ali do bambu, no caso, ele demorar para crescer. Então, às vezes eu vendo, eu já estou toda essa feira há 7 anos já. Tá? Ou seja, quem comprou há 7 anos atrás uma muda, tá? Tu imagina que bonito que deve estar hoje, ela bem cuidada, óbvio, né? Se cuidou. E às vezes passava 2, 3 anos e assim, essa pessoa que comprou a muda voltava e dizia, mas tu implantou uma muda, disse que ia crescer, que não sei o quê. Tá 3 anos lá, só tem aquele coisinha fininho ali. Aí no quarto ou quinto ano ele volta. E volta com fotos, inclusive. Bah, olha esse bambu, como é que aquele Tá start, imenso. mesmo falando que tem que esperar aquele tempo É. todo, que ele vai enraizar, isso e aquilo. Ele acaba esquecendo essa parte. Ele fica olhando ali, achando que ele vai ter 30 centímetros de diâmetro em 2 anos. Não é assim que funciona. Lógico, isso leva anos e Precisa, anos. Tem que formar uma precisa de tosquia, ancestralidade para ganhar força. com certeza, né? Então, e aí ele chega ali, no caso, depois de 5 anos, realmente, né? Tá aqui a foto, olha o tamanho que tá aqui, ó. Tem 8 centímetros de diâmetro, tem uns que são maiores, outros menores. E realmente, o que falta para nós ainda é o conhecimento. E você, se Falta você tem conhecimento. conhecimento do produto, você tem credibilidade. Não tem Exa- credibilidade nenhuma. Você não tem conhecimento. Mas vamos lá, Exatamente. então, fazer a tua parte Então, agora. mas Eu é fico isso. falando, Mas veja só, esse é o cerne da ideia, Nivaldo. É ter conhecimento, é ter a cultura disso. E como é que a gente pode ter a cultura e como é que a gente pode se identificar com isso, né? A gente fazendo um gancho aí com o movimento político que a gente está em todo o país, né? Que se fala muito sobre patriotismo, né? Isso está com força aí nas rodas de conversa. Se a gente estuda a história da arquitetura, lá com o movimento moderno, a gente teve já profissionais que vieram falando de resgatar a identidade, a cultura, o patriotismo. E hoje, a gente, mais do que nunca, eu acho que a gente precisa, de fato, não agora saindo do âmbito político, a gente precisa, de fato, a nível de cultura, valorizar o que é nosso. Eu acho que isso sim é patriotismo. Isso sim é patriotismo. É valorizar o que é nosso. E o que é nosso? O bambu é nosso. Mas como é que a gente vai valorizar o que é nosso, o que os indígenas fazem, os artesanatos, as construções vernaculares, o adobe, a nossa natureza, a nossa fauna, a nossa flora, como é que a gente vai valorizar isso se a gente não tem conhecimento? Então, eu, como uma humilde bambuzeira, a minha intenção é profissionalizar isso. É entender que a gente precisa de técnica, a gente precisa saber construir com bambu, precisa entender o que é o bambu quanto planta, precisa entender como ele funciona, precisa entender as propriedades físico-mecânicas dele, precisa identificar as espécies, precisa catalogar isso, precisa aprender a construir, mas a gente também precisa saber valorizar o ponto de comercializar isso. Porque se a gente não faz isso, né? Se a gente não consegue fazer um bom portfólio, tirar uma boa fotografia, ter uma boa conversa com o cliente, ter uma boa precificação de custo, uma boa precificação de venda, a gente morre no ninho. E a gente não evolui quanto, vamos dizer assim, categoria. A gente acaba segmentando tanto isso e isso não se difunde. E aí, assim, os cursos que eu consegui fazer de construção é porque eu fui até o local. Mas nem todo mundo pode ficar se locomovendo, né? Então, é isso. Resumo da ópera. A partir de hoje está aberto oficialmente o curso, o link de compra do curso do Doma da Canabrava. As aulas, eu já tenho, o primeiro módulo está preparado, próxima semana gravação, e até fim de janeiro vai ser uma evolução constante. E veja só, os primeiros 10 que se inscreverem vão ter, assim, de presente, 1 hora de consultoria gratuita comigo. Pode escolher em que momento, vamos fazer um Zoom e vamos conversar. Mas, além disso, todos os alunos que entrarem, a cada 15 dias a gente vai ter aula online. Então, veja o poder disso, Nivaldo. Nós vamos nos reunir uma comunidade online de pessoas de todas as partes, vamos conversar, vamos tirar dúvida. E lá nos módulos finais, que a gente vai precisar de acabamento, de técnicas que exigem muita experiência, é o Nivaldo, que será o nosso mentor e o nosso instrutor. Tá? Não, obrigado. Viu? E vamos... Os meus produtos aqui, os meus trabalhos, tá? É tudo com preço bom, tá? Bom para mim, né? Mas o cliente pergunta e o preço. O preço é bom para mim, mas é, né? Tá, vamos lá. Certo, e é por isso que você continua trabalhando com isso, senão você também não teria continuado.
Com certeza. E o Alan, que aqui acabou de dar palminhas, o Alan e a Vidai, eles são os meus alunos cobaias, mas depois todos os alunos vão ter acesso livre a mim, comigo. A gente vai ter uma comunidade no Telegram, que a gente vai bater papo, que a gente vai trocar estudos, vai tirar dúvidas, vai compartilhar fotos. Então, por hoje é isso. O link já está na bio. Espero vocês por lá. Nivaldo, a gente vai continuar falando. Uma porque eu tenho encomenda e outra porque a gente tem que coordenar essas aulas. E os alunos que vão entrar sejam todos bem-vindos. E por hoje é isso. Obrigada a quem esteve aqui. Obrigado, Renan, conversou muito com a gente. Teve mais gente ali que mandou coisas também, pelos comentários, pelas interações. Muito obrigada. E quem sabe ano que vem a gente volta com as lives. Não digo semanal, porque daí eu vou estar cuidando dos meus alunos também, cada 15 dias. Mas quem sabe uma live mensal aí pra gente chamar um bambuzeiro ou outro, né? É legal. Uma mensal vai ser legal, com certeza. Temos ótimos bambuzeiros. Nós temos ótimos bambuzeiros no Brasil que estão escondidos aí, que tem que mostrar a cara, como diz, né? Sim, exatamente. O Nivaldo, eu fiz 2 lives e foram maravilhosas as lives. Você gostou de fazer as lives, Nivaldo? Com certeza. A primeira, assim, é que eu sou tímido, tá? Sério mesmo. Mas depois que eu lanche, que eu esqueço que eu tô falando assim ao vivo e a cores, né? A cores aqui não dá muito, não, mas tudo bem. Aí vai, né? Mas eu sou um pouco tímido, assim, às vezes. Mas a primeira foi um pouco mais tímida, a segunda já deslanchou melhor. Mas gostei. Se puder participar o ano que vem, com certeza vai ser um prazer. Maravilha. Então, pessoal que esteve aqui, ó, já tem gente pedindo live a cada 15 dias. Vou namorar a ideia. Vamos ver. Se eu juntar... Viu? Oi? Sucesso no teu novo empreendimento. É nosso, você vai fazer parte. Tá bom. Só para nós, então. Boa noite, então. Tchau, tchau. Então, boa noite, gente. Obrigada pela presença de vocês. Encontro vocês lá dentro do curso. E qualquer coisa é só me mandar um zap. Valeu. Tchau, tchau. Boa Beijo. noite. Boa noite. Aqui.